Bom dia, automação! Hoje será uma videoaula de condicionamento de sinal. Primeira parte. Muitos alunos com dúvidas? Então, Júlia, roda a vinheta! Bom, eu sempre começo falando do corpo humano, como mostra essa figura aí, onde o cérebro é o nosso controlador. Então, para ele controlar, ele recebe as informações dos sensores. Esses sensores do nosso corpo são os nossos sentidos, né? Os nossos cinco sentidos: visão, olfato, audição, paladar e o tato. A partir desses sentidos, a gente consegue receber essas informações e passar para o cérebro. É claro que essas informações elas recebem um tratamento, né? Recebe uma maneira toda especial de trabalhar, de funcionar. Esse tipo de tratamento, esse tipo de algoritmo, a gente vai trabalhar aqui nessa parte de condicionamento de sinal. A gente vai falar um pouco como que esse sinal chega até o cérebro, por exemplo, o controlador. Como esse sinal ele vai ser trabalhado e vai chegar até o sistema de controle. Então, normalmente, o sistema de controle ele é composto de três coisas. Todo o sistema de automação, todo o sistema de controle, ele é composto de três coisas principais. Que eu falo que a primeira delas é o sensor, que, como eu falei, recebe as informações. A partir dessas informações recebidas, o sensor ele tem a capacidade de transmitir os sinais para o controlador, que é o segundo item mais importante, o controlador. E depois, finalmente, são os atuadores, que recebem a informação do controlador para fazer alguma coisa. Por exemplo, o corpo humano, a gente tem os sensores, como eu falei, os nossos sentidos são sensores. Aí você quer pegar um copo d'água, você vai levantar, vai caminhar até em direção ao copo e vai pegar. Então você usa os sensores para ver onde está o copo, a distância que você tem que percorrer. Os atuadores seriam seus pés, suas mãos, onde você vai percorrer essa distância e pegar o copo. E a partir daí, você consegue chegar ao ponto de equilíbrio, que era pegar o copo, né? O objetivo. Né? A gente chama de set point, é o valor desejado. Em alguns casos, pode ser um valor numérico. Então, para a gente poder falar de controlador primeiro, a gente tem que entender um pouco de sensor e um pouquinho de atuador. E a gente vai tentar passar na aula de hoje um pouco dessa informação de sensor. Então, como eu falei, isso aqui é um sinótipo aí, um fluxograma de todo o sistema de controle. Eu tenho um local, um ponto de processo, uma planta de processo, onde está colocada as informações. A partir daí, essas informações são coletadas pelo sensor, são passadas para o atuador, para o controlador, e o controlador vai processar a informação que você quer e vai mandar executar. Os caras que executam isso são os atuadores, são os responsáveis para executar. E isso aí é o que acontece normalmente, esse ciclo aí. Sensor manda informação do controlador, controlador para o atuador, que atua em cima da planta. Hoje, eu não vou falar dos sensores digitais, vou falar depois. Esses sensores digitais existem três tipos: musculares, eletromecânicos, eletrônicos, que podem ser chaves, botoeiras, fim de curso, termostatos, pressostatos, e os eletrônicos, capacitor, sensor indutivo, capacitivo, sensores óticos. Esses sensores digitais discretos, eles só têm a capacidade de ligar ou desligar. É o interruptor da tua casa, onde você liga e desliga. É o aberto ou fechado. Então ele só tem duas condições: ligado ou desligado. A lâmpada só pode estar ligada ou desligada, ela não tem o meio termo. Então eu posso ter sensores e atuadores digitais, ou também chamados como discretos, que eles estão com uma lâmpada LED. Ela está acesa ou está apagada, ela não tem mais aquela dimerização que tinha com as lâmpadas incandescentes. E aí você só tem duas situações. Então é um sistema tudo ou nada, 0 a 100%. Você não tem uma ação intermediária. E a gente também tem os sensores e atuadores analógicos, que são aqueles caras que podem medir gradativamente o gradiente da função física que ele é responsável pela supervisão. Então, ele pode gerar valores distintos de 0 a 100%. Tipo, eu vou ler uma temperatura. Então, eu posso ter um valor lá, estou lendo lá o ar-condicionado lá, 27 graus, 28 graus, 29 graus. Então, ele vai dar lá o valor da temperatura, característica do ambiente do local, né? Ele está resgatando no on time e ele consegue fazer essa leitura e mandar para você em tempo real. Isso é bem interessante, porque você consegue ter uma precisão do teu sinal. Diferentemente do sensor digital, você não consegue ter essa precisão. Ele só vai estar ligado ou desligado, aberto ou fechado.
aceso ou apagado, como eu falei. Ele não te dá essa possibilidade de você ter uma resposta mais precisa de um sensor, de alguma coisa. Então, esses sensores analógicos, como os outros sensores também, eles têm a função de detectar, de achar o estímulo físico que ele foi programado, ou que ele foi proposto, ou que ele foi feito, né? Como um sensor de temperatura, ele vai ler temperatura, né? Um sensor de umidade vai ler umidade, um sensor de pressão vai ler pressão. Então, cada sensor tem o seu, vamos dizer assim, sua função. E a partir daí, ele vai funcionar registrando esse valor físico. Então, essas grandezas físicas podem ser várias, como aí eu citei algumas: calor, luz, som, pressão, movimento, e transmite esse valor proporcional correspondente em um estímulo elétrico. E a partir desse estímulo elétrico, esse estímulo elétrico vai ser um sinal proporcional ao sinal físico. E esses sinais, eles são importantíssimos para a aquisição de dados aí nessa área de automação e controle. Então, o sensor analógico, que ele vai assumir o papel de uma leitura aí em torno do tempo, ele pode ter um sinal, pode ser linear ou não. Ou pode ser até um sensor que tem uma parte linear e uma outra parte não linear. Então, normalmente, esse sensor ele pode variar de acordo com a sua linearidade, que ele vai trabalhar com o estímulo físico e vai transformar esse sinal para o estímulo elétrico. Range. Range é a faixa de medida que o sensor foi ajustado, foi calibrado ou foi feito para ele trabalhar. Então ele tem uma faixa, ele tem um range, ele tem um máximo e mínimo. Então normalmente esse range ele é dado pelo fabricante. Então normalmente um sensor de temperatura, esse aqui varia de 100 a 500 graus Celsius. Há um sensor de pressão, ele varia de 0 a 20 PSI. Tanto no sinal físico quanto o sinal elétrico que vai ser transformado, ele tem uma faixa, ele tem um range, uma faixa de medida. Então ele pode variar de 0 a 500 graus e tem uma saída de 0 a 10 volts, 0 a 20 miliamperes. Então ele vai ter um range de entrada e um range de saída. Normalmente todos os sensores têm isso, uma capacidade máxima e mínima. Até porque você consegue fazer o ajuste a partir daí. O span. O span é a diferença algébrica desses dois valores, o valor máximo e o valor mínimo. Então, se um sensor tem um range de 100 a 250 graus Celsius, o span dele seria 150 graus Celsius. Seria o valor que ele excursiona. São 150 graus aqui. Então, de 100 a 250, eu tenho uma variação de 150 graus. E aqui é o valor que ele vai excursionar. Linearidade. Tem sensores que têm altíssima linearidade. Tem sensores que têm baixa linearidade. São lineares, são exponenciais. Às vezes, eu posso ter um sensor que eu tenha só uma faixa linear. E aí é que a gente chama de uma faixa de trabalho. Uma pequena faixa que ele utiliza. No final dessa apostila aqui, deixa eu dar adiantada aqui. Eu tenho aqui, ó, por exemplo, remistores. O NTC, ele tem uma faixa linear aqui, vamos dizer, de 25 graus até 125. E o PTC, que é um outro sensor, mas a faixa linear dele começa aqui em torno de 120 graus. Então, às vezes, ele só é usado nessa faixa aqui, 120, de 100 até 150 graus. A gente chama que é a faixa linear do sensor. Aqui eu peguei lá aquele gráfico, onde eu posso ter aqui, nesse gráfico aqui, uma faixa que eu posso considerar linear. Às vezes é a faixa aqui no meio. Então, às vezes, essa faixa aqui, eu posso considerar linear. Antes disso e depois disso, ela não é linear. Aí eu venho aqui e falo que daqui até aqui eu tenho linearidade. Antes disso e depois disso, eu não tenho linearidade. Eu posso também fazer isso com um sensor, ajustar um range, uma faixa de trabalho que ele é linear. Então, ele pode até ter outras medidas, mas a faixa linear seria só aquela. Então, eu tenho sensores que são lineares e sensores que não lineares. Mas também há a possibilidade de usar componentes eletrônicos ou até sistemas de medida para você linearizar o sensor. Também existe isso. Você tem um sensor que ele não é muito linear, mas ele é quase uma parte linear, e aí você tem capacidade de fazer a linearização do sinal dele para melhorar a resposta em cima da equação de reta. Equação de reta é o que a gente vai usar aqui, não vamos usar nada de integral, derivada, nada disso. A única coisa que a gente vai usar nessa parte da matéria é aquela famosa regrinha da equação de reta. Como está escrito aqui, y é igual a ax mais b. Essa é a equação de reta. Y é igual a ax mais b. A é o coeficiente angular e b é o coeficiente linear. Então são dois valores aí que a gente tem que encontrar. A partir daí que você achar essa equação de reta, você consegue determinar qualquer valor de sinal de x ou y. A partir do valor que você tenha,
você achar o outro valor. Aqui, por exemplo, eu tenho um desenho de uma equação de reta. Normalmente, o B é o valor da reta quando ela passa, ela encontra o zero com o eixo Y. Então, o valor de B, normalmente, é aqui. No caso aqui, é igual a 1, 2, 3. Então, quando ela corta o eixo Y, no ponto onde ela corta o eixo Y, que seria o zero em X aqui, é o valor de B. Então, normalmente, a gente utiliza a equação de reta para fazer essa conversão de grandezas físicas, temperatura, pressão, distância, para grandezas elétricas. Porque a grandeza elétrica é a grandeza mais usada, melhor, de mais fácil, maior capacidade de leitura dos controladores. Então, eu preciso sempre passar esse sinal para um sinal elétrico. E a partir daí eu consigo fazer essa leitura. Então, normalmente, eu vou dizer que é uma regra, nós colocamos sempre a grandeza física, às vezes eu troco isso, se eu trocar, vocês me lembrem, a grandeza física no eixo X e a grandeza elétrica no eixo Y. Então, a grandeza física, meu sinal de entrada, vai estar sempre aqui embaixo. E minha grandeza elétrica vai ser sempre em pé aqui. Então, dessa forma, você ajustando o Y vai ser sempre elétrica e o X vai ser a grandeza física. Um exemplo, eu tenho um sensor, 0 a 100 graus Celsius. Esse sensor já é o range de entrada, né? O range do eixo X, 0 a 100 graus Celsius, que disponibiliza uma saída de corrente de 0 a 20 mA. Então, o valor de temperatura é proporcional ao valor de corrente de saída elétrica. Então, quando eu tenho 0 graus Celsius, eu tenho 0 mA, e quando eu tenho 100 graus Celsius, eu tenho 20 mA. Então, eu criei aí uma relação. Aí ele pergunta, determine o valor da corrente em mA para a temperatura de 26 graus. Aí eu falo aqui que há uma possibilidade de você resolver esse problema por regra de 3, quando o coeficiente linear for 0. Porque, como eu sei se o coeficiente linear é 0? Então, vou colar aqui o exercício. Fundo, para eu ver. Aqui o exercício. Então, quando eu vejo que o range de temperatura começa em 0 e o range de elétrica também começa em 0, então os dois, graficamente dizendo, estão em 0. Eles estão passando, então a reta, ela está passando, não sei exatamente o ângulo, mas eu sei que ela está passando aqui. Está passando aqui pelo eixo. Aonde aqui x é 0 e y é 0. Então, quando ela passa por esse ponto aqui, eu sei que o coeficiente linear é igual a 0. Então, eu sei que B é igual a 0. Então, quando isso acontece, apenas quando isso acontece, eu posso usar uma regra de 3 para achar o valor. Ou seja, eu posso falar que se 100 graus Celsius, 100 graus Celsius está para 20 mA, assim como 26 graus Celsius está para Y. Por que você não usou X? Porque Y é o valor de elétrico. O valor é elétrico, então Y. Então eu consigo aqui, apenas com essa regra de 3, achar o valor de Y. Que é 26 vezes 20, a gente vai dar 0, 2, 12, vai 1, 5, 520. 520 divididos por 100, dividido por 100, vai dar 5,2 miliamperes. Y vai ser igual a 5,2 miliamperes. Fácil. 5,2. Foi isso que eu fiz. Mas, vou falar um pouquinho de falha segura. O sinal elétrico, digital, até como analógico, eu não posso começar o sinal do zero. Porque se por um acaso eu tiver um rompimento de um fio, ou a queda, a avaria de algum cabo, e o sinal começar do zero, ele vai indicar como se fosse zero, né? Nesse caso aqui. Então, 0 mA. Então, isso aqui a gente chama de falha segura. Então, às vezes, os sinais elétricos, o sinal de físico não, pode começar do zero. Então, o sinal elétrico, normalmente, ele não começa do zero. Ele começa de 4 a 20 mA, ou de 1 a 5 volts. E aí você tem sinais elétricos a partir desse valor, para que garantam que, se houver um rompimento, não aconteça nada de errado. Como assim, professor, um rompimento? Isso aqui a gente já resolveu, né? Agora imagine que a caixinha aqui é o meu controlador. CTRL. Aí você está aqui, beleza, dentro da sala de controle, lá tem um computador, você está lendo essa informação lá, ligado no computador, lá no teclado. E aí ele está a uma certa distância do sensor. Às vezes o sensor, que pode ser digital, analógico, ele está lá do outro lado do prédio, ou lá do outro lado do navio, botar um S aqui de sensor. Então, o que acontece? Ainda hoje em dia, para ligar um ao outro, eu preciso de cabos elétricos. Eu preciso de um cabo para fazer uma ligação e do outro cabo para fazer a ligação. Então, eu preciso de um sinal que vá até ele e o sinal que volte. Normalmente, um é alimentação e o outro é um sinal. Aí, beleza.
Então, se eu tiver aqui esse range aqui de 0 miliamperes, de 0 a 20 miliamperes aqui no controlador, esperando o sinal 0 a 20 miliamperes, o que acontece? Se tiver passar um rato aqui, o cara vir aqui, o rato, e vir aqui comer o fio, o rato veio aqui e comeu esse fio aqui, ó. Esse fio. O que dá aqui no sensor, na saída do cara aqui, 0 miliamperes. E o cara pode achar que a temperatura está 0 graus. Mas, na verdade, houve um rompimento do cabo. Então, para a gente considerar um sinal de falha segura, a gente não coloca o valor mínimo em elétrica, 0. Normalmente coloca um valor acima de 0. Porque se der 0, quer dizer que o cabo foi rompido. Então, normalmente, a gente coloca um valor acima de 0. Né? Essa rotina, essa verificação do laço de funcionamento do sinal. Mantendo esse conceito de falha segura, eu modifiquei aqui o sensor, né, e continua de 0 a 100, só que a saída, o range mudou, não é mais de 0 a 20 miliamperes. Ele agora é de 4 a 20 miliamperes. Então, qual seria a saída usando 60 graus? Se eu usar a regra de 3, vou fazer isso aqui e parece que está dando certo, deu 12 miliamperes. Mas, na verdade, não está correto. Isso está errado. Isso aqui a gente tem que fazer a equação de reta para achar. Porque, nesse caso, eu tenho um cara saindo do 0 e o outro não. Então, o valor de B não é igual a 0. Ele é um valor pré-determinado, a partir do range. Você tem ideia de qual seria o valor de B? 4. Muito bem. Então, tem um valor de 60. Se eu fosse desenhar o gráfico aqui, ia ter a reta aqui, 4 a 20 miliamperes, meu sinal elétrico, que é meu Y, 4 a 20 miliamperes. Outra reta aqui embaixo, que seria o meu sinal em graus, que seria o meu range de 0 a 100 graus Celsius. Então, como o exercício fala, eu gosto de fazer isso aqui também, ó. Gosto de fazer isso aqui, ó. Aí o que acontece? Eu tenho de um lado 20 graus Celsius, 4 a 20, né? Do outro lado, eu tenho um sinal de 20 é meu valor máximo, 4 é meu valor mínimo. E aqui eu tenho 0 graus Celsius, meu valor mínimo. Aqui eu tenho meu valor máximo, que é 100 graus Celsius. Então aqui eu vejo que x é igual a 0, o y é igual a 4. Então esse pontinho aqui, 4 mA, que eu vou achar aqui por aqui, é o meu valor de B. Então você que falou que 4 mA era o valor de B, você está certíssimo. Então a reta, que eu não sei qual é, ela vai estar passando aqui. Ó. Está passando em 0, está passando em 4. Então, o meu valor de B é igual a 4. E a equação de reta é igual a y é igual a x mais b. Então, eu acho que eu escrevi tudo errado aqui. Eu acho que o a é minúsculo e o x é maiúsculo e o b é minúsculo. A x mais b. Como que eu acho agora o valor de a? Eu tenho que achar o valor de a. Como que eu acho o valor de a? O valor de a é o valor de b é o coeficiente linear e o valor de a é o coeficiente angular. Então, o valor de a ele é dado pela seguinte relação. Acho que, se eu não me engano, é o span de y sobre o span de x. Vamos ver se vai dar certo. Se não der certo, é o contrário. O span de y. De y é 20 menos 4. Então é 16. E qual é o span de x? É 100 menos 0. Então é 100. Então isso aqui vai dar igual a 0,16. O valor de a. Graus Celsius. Então eu formei aqui minha equação de reta. Eu achei o valor de a e o valor de b. A 0,16 e o valor de b é 4. Então, a equação de reta vai ser igual a y igual a 0,16 x mais 4. Muito bem. Então, eu estou perguntando o quê? Eu estou falando que x é igual a 60. Então, eu vou substituir aqui. Então, y vai ser igual a 0,16 vezes 60 mais 4. 60 vezes 0,16. 6 vezes 1, 0, 0. 6 vezes 6, 36. Vai 3. Já melhorou. Aqui vai dar 0. Aqui vai dar 6. Então, isso aqui vai dar 0, 6, 9. Quantas casas eu tenho que andar aqui? 2. Então deu 9,6 miliamperes.
6,6 miliamperes. Estou achando que tinha alguma coisa errada. É igual a 9,6 mais 4. Mais 4, que vai dar igual a 13,6. 13,6 miliamperes. 13,6 miliamperes. Então, se fosse 65, eu ia pegar aqui y igual a 0,16 vezes 65 mais 4. Então, 65, 65, 39. Isso, e aqui 65 mais 0, vai 1, 10. Então, se fosse 65, daria 10,4 mais 4. Y é igual a 10,4 mais 4. É igual a 14,4 miliamperes. Automação. Gostaram da aula? Muito interessante, hein? Segue o exercício, hein? Que pode ser importante no dia da prova. E o sinal, por exemplo, agora foi codificado, em vez de ser de 0 a 20 miliamperes, aí eu peguei e modifiquei o sinal aqui, por exemplo, para 4 a 20 miliamperes aqui, 4 a 20. Aí o que aconteceu? A reta não está mais agora passando no 0, 0 ali não. Agora não. E aí mostra que agora o 0 não está passando mais no eixo Y é igual a 0. Então, quando o eixo X é igual a 0, o eixo Y não tem um valor. Por quê? Exatamente por causa do ratinho. Quem mandou fazer isso foi o ratinho. Porque aí agora o meu sinal aqui embaixo, ele vira agora um sinal de 4 a 20 miliamperes. Então o controlador está esperando um sinal de 4 a 20 miliamperes. Se por acaso o ratinho vir aqui com o meu fio e der 0 miliamperes, o que vai acontecer? Ele vai falar, opa, o controlador sabe que quando der 0 miliamperes, há um problema na instalação elétrica. Então ele avisa que há falha no sensor, problema no sensor, e aí chama o técnico para verificar. Então por isso, nessa área de controle e automação, a gente não trabalha com 0. Existem essas regrinhas aí para a gente poder garantir a segurança em alguns sistemas. Então com isso, o valor aqui não é mais 5,2. Aí eu pergunto para vocês, quanto que dá agora esse valor aqui?